Olá, vamos conversar agora sobre tributos sobre vendas, sobre faturamento e sobre renda, sobre a diferença entre receitas e consumos. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender então as especificidades relacionadas aos tributos que vão ser calculados sobre vendas ou faturamento e calculados sobre renda. Quando então vamos relembrar conversas anteriores, vimos em conversa anterior que, ao discutir a composição do tributo no preço, temos duas características bastante marcantes. Primeiro, a característica da relevância, quer dizer, o percentual do tributo inserido no preço é expressivo. E segundo, a característica da complexidade. De um modo geral, incorporar o tributo no preço requer uma série de desafios, já que teremos tributos federais, estaduais e municipais com regras e especificidades distintas. Quando tentamos entender algumas dessas principais características marcantes aí da complexidade associada à composição dos tributos, aí temos uma série de diferenciações, por exemplo, tributos incidindo sobre vendas, tributos incidindo sobre rendas, tributos calculados por fora, tributos calculados por dentro, tributos calculados sobre lucro real, sobre lucro presumido, e ainda temos a figura do simples, que também poderia ser apresentado, tributos cumulativos, não cumulativos, e entendidas as características gerais, aí nas aplicações práticas, aí podemos relacionar uma série de tributos bastante relacionados à formação do preço de venda, como tributos federais, estaduais e municipais. Na nossa conversa da agora, aí a nossa preocupação é entender então essa figura aí de tributos calculados sobre vendas e tributos calculados sobre rendas. E nessa caracterização podemos entender algumas características que vão marcar uma série de mecanismos aí de incidência dos tributos no Brasil. Se vamos entender a figura dos tributos associados aí à composição do resultado, ou do ganho da operação, do desempenho da operação como um todo, seja numa apresentação formal do resultado, ou lá uma ferramenta da contabilidade para usuário externo, né? Ou seja, uma apresentação gerencial do resultado, uma apresentação aí dos ganhos geralmente para usuários internos, para tomadores de decisão, os tributos, eles aparecem em dois campos específicos. Aparecem nas deduções, já que compõem as deduções, e aparecem também na figura de tributos sobre renda propriamente ditos, que são o imposto de renda e a contribuição social. Só que quando nós vamos começar a tentar entender alguns desses mecanismos aí de incidência, então lá nas deduções a gente começa a ter a figura dos tributos, porque deduções são subtrações da receita bruta formadas por descontos, devoluções e a partir daí temos tributos sobre venda. Esses tributos sobre venda acabam envolvendo tributos federais, PIS e COFINS, e a depender da característica da operação, eu poderia falar em tributo estadual, ICMS, tributo municipal, ISS, se eu estou fazendo referência à comercialização ou prestação de serviço, respectivamente. Também vamos ter um tributo incidindo sobre faturamento, mas que é entendido como extra receita, que é a figura do IPI. Quer dizer, PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI entendido aí como extra receita. Se vamos mais adiante, aí começamos a ter a figura daqueles que seriam os tributos sobre renda propriamente ditos, que seriam, então, no contexto brasileiro, o imposto de renda e a contribuição social, ou se preferir, o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido, quer dizer, os tributos aí que incidiriam. Só que quando a gente vai tentar entender a figura da incidência desses tributos, aí nós precisamos tomar algum cuidado, porque apesar de serem entendidos sobre renda, e aí estaríamos entendendo a renda como resultado das receitas e os consumos aí reconhecidos, a legislação brasileira estabelece mecanismos diferentes para a incidência do imposto de renda e da contribuição social. E aí, nesse caso, apresentando a incidência deles sobre
o ganho, quer dizer, o confronto de receitas e gastos. Aí temos a figura da tributação sobre lucro real. Vamos discutir com maior profundidade lucro real em outra conversa, mas essencialmente o que é uma tributação sobre lucro real? É quando nós calculamos o imposto de renda e a contribuição sobre social sobre um ganho resultante do faturamento menos os gastos. Ora, como a legislação do imposto de renda pode estabelecer condicionantes para quais gastos aceitar ou não, então, eventualmente, precisamos fazer isso no olhar do imposto de renda e, ao fazer isso, estaríamos, então, seguindo diretrizes do que a contabilidade vai chamar de livro de apuração do lucro real, onde todas as normas tributárias vão ser, de fato, incorporadas. Só que, eventualmente, a legislação brasileira permite fazer com que esses tributos, que a princípio seriam calculados sobre renda, sobre lucro, eles possam ser calculados sobre faturamento. É a figura da tributação sobre lucro presumido. Então, o que é que a norma tributária brasileira permite? Que, a depender das características da empresa, quer dizer, uma empresa de porte menor, ela poderia, então, assumir um percentual das vendas como lucro presumido e tributar esse lucro presumido. Então, nós acabamos tendo que, em alguns contextos, como na tributação do lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social também são entendidos como tributos incidindo sobre vendas, apesar de, na origem, serem classificados como tributos sobre renda. Essa figura da tributação incidindo sobre faturamento vai acabar envolvendo também uma outra modalidade de tributação, que é o simples ou supersimples. O que é o simples ou supersimples? Também uma forma de tributação em que tributos sobre renda são calculados a partir de um percentual do faturamento, só que nesse caso, esse percentual do faturamento vai envolver tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, tributos estaduais, ICMS, se for o caso, municipais, ISS, se for o caso, mas podem envolver encargos sobre folha, como a contribuição previdenciária patronal. Discussões específicas sobre lucro real, lucro presumido e simples serão tratadas por nós também em outra conversa. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido para nossa conversa, que envolvia entender os efeitos dos tributos sobre vendas e sobre renda. Bons estudos!